lá uma pausa na sua navegação para eu te ensinar a gerenciar o seu relacionamento, o seu contato com a sua mãe narcisista. Esse vídeo é muito importante. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final. E eu vou aproveitar e estender aí um convite para você aí assistir os outros vídeos do meu canal. E se você gostar, se inscreva que eu vou ficar assim muito feliz. Bom, gente, independentemente se você que está me assistindo é o filho de ouro ou então é a filha problema de uma mãe narcisista, esse relacionamento entre filhos e mãe narcisista deixa aí cicatrizes imensas na vida da pessoa, na vida do caso, né, do filho, da filha de uma mãe narcisista. Eu, inclusive, já gravei um vídeo sobre isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, se você não assistiu. Eu indico, né? Eu gostaria que você assistisse para você ter aí um entendimento mais completo, né, dos perigos, né, da complexidade de ter uma mãe narcisista. Antes da gente assim começar, né, de eu falar aí como que você pode gerenciar esse relacionamento, eu queria aí que você compreendesse, né, que você aceitasse que é muito, mas muito difícil você mudar a dinâmica de relacionamento entre você, filho ou filha, e a sua mãe narcisista. É extremamente difícil, tá, gente? Você não vai mudar a sua mãe narcisista. Mas apesar aí da dificuldade, né, ou da impossibilidade de mudar, né, essa dinâmica, esse relacionamento, você, filho, filha de mãe narcisista, você precisa se proteger. Você precisa aí se proteger e criar uma maneira mais saudável de navegar esse relacionamento com a mãe narcisista. E isso assim é crucial, gente, para a sua vida, para o seu futuro, para sua saúde. E é exatamente sobre isso que eu tô gravando este vídeo. Na verdade, este vídeo aí vai ser dividido em três. Então, esta semana tô começando hoje, eu vou postar aí vídeos com três formas de você aí navegar ou lidar, né, com a mãe narcisista. Eu vou trazer aqui três formas diferentes, né, para você aí navegar esse relacionamento com a mãe narcisista. E, consequentemente, independente de que forma você vai adotar, né, essa forma vai fazer com que você tenha aí uma vida mais saudável, vai te ajudar sim a recuperar a sua saúde mental, a ter aí uma perspectiva de futuro, tá? E antes, estou enrolando, enrolando, mas segura aí, tá, gente? Vale muito a pena ficar até o final. Antes aí de eu revelar a primeira forma, tem 5 pontos que eu gostaria assim de destacar, tá? Que são cruciais, são fundamentais para você, filho, filha de mãe narcisista, reconhecer, tá? Então, o primeiro ponto é você tem que reconhecer que os seus sentimentos, eles são sim válidos. Segundo ponto, você tem que reconhecer e aceitar que você tem sim necessidades pessoais. Nem tudo é sobre sua mãe. As coisas são sobre você também. E vão ter aí
circunstâncias, eventos que vai ter que ser só sobre você, vai ter que ser o seu dia, o seu momento. Terceiro ponto, você tem que aceitar, você tem que reconhecer que você não é de forma alguma responsável pela felicidade da sua mãe. Você não é aí responsável pelos pontos de vista que a sua mãe tem. Você não é responsável pelas mudanças de humor da sua mãe. O quarto ponto que eu quero assim ressaltar é que você tem sim que reconhecer que você precisa de um sistema, uma rede de apoio. E quem que vai estar aí nessa rede de apoio, né? Uma ajuda profissional, né? Seja aí de um psiquiatra, um psicólogo. Você precisa também aí de relacionamentos, amizades saudáveis, né? E, se possível, grupos de apoio, né? De pessoas aí, filhos, filhas de mães narcisistas. E o quinto e último ponto que eu queria destacar antes da gente começar é que é preciso, gente, que você se eduque sobre o que é de fato o narcisismo. Hoje em dia, quando a gente fala aí sobre narcisismo, né, a gente encontra aí várias informações online, mas é preciso você meio que peneirar essas informações, né? Quais são as referências, né? É, filtre as informações aí que você vê na internet sobre o narcisismo, né? Procure saber a referência, procure saber aí da onde aquela pessoa tá falando aquilo, por que que aquela pessoa tá falando aquilo. É, a partir do momento que você tem aí boas referências, a partir do momento que você se educa sobre o narcisismo, que é de fato narcisismo, você consegue aí reconhecer os padrões de comportamento de um narcisista. E isso assim fica muito mais fácil para você aí navegar esse relacionamento de uma forma mais saudável e também fica mais fácil aí de você aceitar de que você, filho, não vai de forma alguma mudar a sua mãe narcisista. Bom, feito aí esses 5 pontos que eu queria assim destacar. Vamos começar então falando dessa primeira forma que eu vou chamar aqui de gerenciar, né, o relacionamento, o contato com a mãe narcisista. Bom, gente, se você aí por algum motivo, vamos supor, por motivo familiar, você tem que conviver com sua mãe narcisista, né? Ou então você tem que morar na mesma casa que a sua mãe narcisista por motivos financeiros, ou então você tem qualquer outro motivo que faça com que você tenha que morar perto dela ou conviver com frequência com ela, essa forma é assim, muito bacana. Eu não vou falar ideal, que eu não. É uma forma muito boa. Eu não gosto desses termos assim, né? É ideal para sempre, nunca, enfim. Essa é uma forma muito bacana. Se você se encontra aí nessa posição que você ou more com sua mãe, precisa morar com sua mãe narcisista, ou então se você tem que conviver com ela com muita frequência. Finalmente, depois de muito blá blá blá, mas necessário, vamos aqui com essa forma, né, do gerenciamento. Então vamos lá, gente. Você não vai dividir seus problemas e preocupações com sua mãe de jeito nenhum, tá? Porque a mãe narcisista, ela vai se alimentar dos seus problemas e das suas preocupações. E ela não vai te ajudar a resolver o seu problema, ela não vai ali trazer uma solução para suas preocupações. Então você não vai dividir, você vai parar, né? Se você dividir seus problemas com ela, você vai parar de dividir os seus problemas com ela.
Da mesma forma, você vai aí parar de contar para ela sobre os seus sonhos, as suas conquistas. E aí você me pergunta, mas Thalita, por que que eu não vou falar para minha mãe, mesmo que ela seja narcisista, por que que eu não vou falar para ela sobre o meu sonho, sobre as minhas conquistas no trabalho, minhas conquistas aí pessoais? Gente, você não vai falar, porque a sua mãe narcisista, ela não vai dar valor às suas conquistas. Por mais, por mais altas, importantes que elas sejam, a sua mãe não vai dar valor. E ela pode até tirar proveito das suas conquistas e dos seus sonhos, tá? Então você não vai contar, se você contava, você vai parar de contar para ela aí os seus sonhos, as suas conquistas. Uma outra coisa que você pode fazer, que é assim, o básico, né? Você vai construir com a sua mãe uma relação assim totalmente superficial, gente. Como assim superficial? Você vai conversar com sua mãe aí, nas vezes que você encontrar com ela. Você vai conversar com ela sobre assuntos que você, assim, não tem muito interesse, que você não tá tão engajado emocionalmente. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? Vamos supor, se você é uma pessoa aí que adora falar de política, porque você aí tem seus pensamentos e tal, evita de falar sobre política com a sua mãe, né? Porque isso vai aí ser um gatilho emocional para você. Então você vai manter uma relação ali superficial. Você vai falar, sei lá, do tempo, se você aí não se interessa muito sobre fofoca de celebridade, passe a comentar isso com sua mãe, entendeu? É como é que fala? Uma batata, né? Um trem batata, assim, pra você comentar, tirar uma carta, né? Que você tem, assim, que sempre funciona. Ah, eu não sei, Thalita, o que que eu vou falar pra minha mãe, porque eu gosto de tudo. Eu tenho interesse em tudo, eu tô emocionalmente ali investida em tudo quanto é tipo de assunto. Ok. Então, quando você encontrar com sua mãe, né, você vai comentar aí do tempo e você vai falar sobre ela. Ou então você vai falar sobre as coisas que a sua mãe gosta. Então, vamos supor, sua mãe gosta, sei lá, gosta de cozinhar. Você vai falar com ela aí sobre receitas. Ou então sua mãe gosta de planta. Você vai falar aí de planta, né? Um outro ponto importante, você vai construir, tá? Com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, formas de responder às provocações da sua mãe, né? Com o menor engajamento emocional possível. Você pode até aí falar para o seu psicólogo, para sua psicóloga, que você viu aí o vídeo da psicóloga dos gringos, você manda o link do meu canal pro seu psicólogo, pro sua psicóloga, e você vai ali construir com o profissional formas, porque ela vai te provocar, né, gente? A gente tá falando aqui de uma situação que você ali tem que ter um contato constante com a sua mãe. Então, por mais que você adote aí todas essas tarefas, né, esses tópicos, sempre vai ter provocação da sua mãe. E você precisa estar preparado, né, para responder a essas provocações com o menor engajamento emocional possível. E você vai construir essa forma, né, de resposta através aí do psicólogo, da psicóloga, de acordo aí com as suas, né, de acordo com as suas necessidades, de acordo com seus limites, de acordo com o seu contexto, o seu potencial. Então, assim, não existe aí uma receita universal neste sentido. Você vai ter que trabalhar isso com o seu profissional. Por isso que eu tô falando aqui, leva lá
o meu vídeo para o seu profissional e trabalhe isso com ele. Bom, um outro ponto importante é você sempre, 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 quando você estiver em contato com sua mãe, você sempre dá a resposta curta e neutra, tá? Então, obviamente, tá, gente? A sua mãe, ela vai reparar que você mudou, né? Você passou aí a ter um relacionamento superficial, você passou ali, né, a não contar dos seus sonhos, dos seus problemas. Então, vamos dar aqui um exemplo. Minha mãe chega e fala assim: Thalita, e aquele problema que você tinha me contado mês passado do seu chefe, com seu chefe? Seu problema ali foi resolvido? Eu vou virar para minha mãe e falar assim: ah, mãe, resolveu, tá tudo jóia agora. Gente, mesmo que na verdade eu esteja assim, arrancando os cabelos por causa do meu chefe, mesmo que isso seja uma mentira, eu vou falar para minha mãe: ah, mãe, eu resolvi. Pronto. Você não vai prolongar este assunto, tá? Você vai dar sempre uma resposta curta e neutra. Um outro ponto muito importante, né, é você não tentar de maneira alguma ganhar a aprovação da sua mãe. Você não precisa da aprovação da sua mãe para você viver, né? Você não precisa ir da aprovação da sua mãe para nada. Então, não tente de maneira alguma ganhar a aprovação, ganhar um elogio da sua mãe. Um outro ponto muito importante é você não tentar corrigir ou tentar mudar as opiniões da sua mãe, mesmo aí se você não concorde com ela. Então vamos supor que minha mãe vira para mim e fala assim: ah, Thalita, seu vídeo, aquele seu vídeo lá no YouTube, nossa, não tem nada a ver, você só falou baboseira, tá horrível. Mesmo que eu tenha adorado o vídeo, mesmo que eu seja assim, tenha um carinho especial por aquele tópico, né? Mesmo assim que eu tenha conhecimento sobre aquele tópico e que eu discorde totalmente com a minha mãe, eu vou falar com ela: não, mãe, é mesmo. Nossa, mãe, você tem razão. Olha, eu postei aquele vídeo semana passada, mas pensando bem aqui, você tem toda a razão. No fundo, eu tô assim, nada a ver, né? Nada a ver com o que você tá falando, mãe, eu não concordo com você. Mas você não vai tentar mudar a opinião da sua mãe, tá? Você sempre vai concordar com ela. E, de novo, se ela vier aí, se ela vier com pontos, né, observando a sua mudança de comportamento, você vai mudar a situação. Vamos supor, como eu falei, a sua mãe vai observar, né, que você mudou com ela. Algo ali mudou. E aí, se ela vier para você e falar assim: ah, mas Thalita, o que que tá acontecendo? Você não tá me falando mais do seu trabalho. Você não me falou aí direito dos problemas que você tá tendo com seu chefe. Você mudou. E aí eu vou virar e vou responder: mãe, eu te falei, eu resolvi o problema com meu chefe. Tá tudo bem, tudo resolveu. Nossa, mãe, você tá com uma samambaia nova e eu não vi? Mãe, deixa eu ver sua unha. Essa unha aí que você fez é de gel? Você mudou de manicure? Aonde que você fez sua unha? Gente, você viu aí o que eu fiz, né? A minha mãe veio aqui com, né? Ela começou a me atacar, né? Ela começou ali: ah, você mudou comigo. O que que aconteceu? O que que eu fiz? Eu dei uma resposta curta, neutra, e eu imediatamente eu contornei o assunto. Eu mudei o assunto. Eu comecei ali a falar de algo
que ela gosta. Ou então eu comecei a elogiar ela. E isso, assim, como eu falei, né, é tipo batata. O narcisista sempre gosta de falar dele mesmo, das coisas que ele gosta. Então, na hora que ela veio assim me provocar, eu já falei: mãe, sua unha de gel, você tá com samambaia nova? Então, foi essa a tática. Você vai usar aí uma resposta curta, neutra, e você joga aí para um assunto que ela adora, que é falar aí sobre ela. Bom, gente, eu espero aí que tenha ficado claro. Eu vou voltar no próximo vídeo com a segunda forma para você aí lidar com a mãe narcisista. Então, eu te vejo aí no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau.